Paz do Senhor, irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ver esse vídeo. Queria deixar uma mensagem para você. Primeiro eu quero te dizer que há um jargão no nosso meio evangélico muito conhecido, que diz que Deus é o Deus do impossível. Irmãos, para Deus não há nada impossível. Deus, na verdade, ele diz assim, o profeta nas escrituras, ele diz, por acaso há algo demasiadamente difícil para Deus? Não, irmãos, não tem nada difícil para Deus. Para Deus tudo é fácil, né? Tudo é fácil. Por isso, Deus ainda é o Deus que liberta, Deus ainda é o Deus que transforma, Deus ainda é o Deus que protege, ainda é o Deus que cuida de você, Deus ainda é o Deus que pode mudar a tua história. É verdade, sim, mas depende de como você está enxergando esse Deus, amém? Então eu quero dizer para você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei, nesta hora, que Deus ele quer mudar a tua história. E eu queria compartilhar com você um pensamento que Deus trouxe ao meu coração quando eu assisti a um filme, né? A Caminho da Fé é o nome do filme. Quando eu assisti a esse filme, Deus trouxe ao meu coração um pedaço de algo que eu estava ouvindo também no audiobook. Irmãos, preste atenção. Nesse filme conta a respeito da história de um pastor, bispo Person Jackson, uma coisa assim. E ele conta que esse pastor ele entrou em crise com relação à fé dele, com relação àquilo que ele acreditava, por causa de um ato que ele que ele não fez e ele se arrependeu por não ter feito, que era mandar uma carta, né, de recomendações boas do seu tio, que estava preso, já era um idoso, e ele não mandou, e seu tio veio a se suicidar. E ele entrou em crise existencial, e sobre a fé, sobre a temática, sobre Deus, sobre tudo que estava acontecendo na vida dele, porque quando ele foi até lá, seu tio disse que na verdade ele queria aceitar a fé, né? Ele queria aceitar a Cristo, ele queria aceitar a salvação, assim que o filme fala. E quando ele chegou lá, ele descobriu que o tio dele queria uma carta de recomendação, queria uma ajuda, e ele disse, olha tio, com relação a isso eu não posso te ajudar. E esse tio pegou e se suicidou, porque ele acreditava, esse tio, que com a recomendação dele ele poderia ser liberto, né? E isso, quando ele veio a suicidar, o pastor entrou em crise, ficou triste, ficou magoado. E eu conversava até com o pastor a complexidade desse filme, porque o filme começa agora as pessoas a condenarem o pastor por não acreditar no inferno. E na verdade não é isso, sabe, irmãos? Quando o pastor começou a trazer aquele pensamento, aquilo que Deus estava falando no coração dele, as pessoas ficaram confusas, né? Porque na verdade ele era um pastor que pregava o pecado, contra o pecado, né? Afinal de contas o pecado ele existe, né? Mas ele entrou em conflito porque esse tio foi para o inferno, não alcançou a salvação, e ele começou a pensar nas pessoas que estavam na África, que estavam em lugares longe, distante, e que na cabeça deles eles não tinham escolhas, ou até tinham escolhas, mas o meio fazia com que elas tinham dificuldade de escolher. Irmãos, o fato é o seguinte, todo mundo tem uma escolha. Jesus vai se revelar, né, para nós de alguma forma. Deus ele vai se revelar para nós de alguma forma, seja ela qual for. Deus ele vai nos dar a escolha de escolher Ele. Amém? A Bíblia diz que a própria natureza testifica a existência de Deus. Então, lá no Velho Testamento, Jesus ainda não tinha se manifestado e Deus já disse por meio dos profetas, dizendo, aquele que invocar o meu nome será salvo. Ou seja, aquele que buscar a minha presença, que buscar a minha mão, buscar o meu favor, ele vai alcançar a salvação e ele vai se juntar a mim, ele vai ser um comigo. Amém? E eu quero que você lembre que esse texto ele traz esse filme ele traz uma história de um pastor que trazia a ministração em cima do pecado e as pessoas acabavam se sentindo presas. E uma coisa que eu achei interessante no filme é que ele diz assim no filme, que ele começou a pregar para fazer a vontade de Deus, porque ele se sentia como obrigação de pregar para que as pessoas alcançassem a salvação. Mas no final, ele já pregava com medo de que ele não fosse para o inferno por não estar pregando. E isso é muito interessante, porque isso acontece muito no nosso meio cristão. Nós entramos dentro do cristianismo,
né, dentro de uma igreja, dentro do meio cristão, conhecemos aquilo que nós acreditamos ser a vontade de Deus, e depois nós nos botamos debaixo de um jugo, de uma obrigação de fazer, fazer, fazer. Né? Irmãos, primeiro eu quero que você lembre, Deus sabe que você é pecador, Deus sabe que você está distante dele, e Deus sabe quais são as suas limitações. Ponto. O que nós precisamos entender é que para nós é que existem limitações, é que para nós é que existem impossíveis, é que para nós é que existe uma distância de Deus. Deus nunca mudou, a Bíblia diz que ele é imutável, ele não muda, ele é amor, ele é perdoador. Mas se o homem, aí por isso que é a bondade e a grandeza de Deus, se o homem não quiser o favor de Deus, se o homem não quiser olhar para Deus, ele vai ficar confundido, ele vai ficar destituído, ele vai ficar longe de Deus e ele não vai alcançar a salvação. Então, se de alguma forma Deus ministrar ao seu coração, ministrar a tua vida e você olhar para Ele, você vai ter a salvação, você vai alcançar a remissão. Né? Lembre-se que a Jesus Cristo foi dado o nome que está acima de todo nome. Por quê? Porque vivemos uma dispensação diferente, a dispensação do Espírito. O Espírito está sobre toda a terra, manifestando e testemunhando a respeito de Cristo. Cristo é a nossa salvação, Cristo é a nossa justiça. Por meio de Cristo, quando nós confiamos no que Cristo fez, nós temos salvação. Sabe o que é interessante? Eu vejo muitas pessoas dizendo, né, que nós temos que confiar na cruz. E eu quero dizer para você, você não tem que confiar na cruz. Na verdade, a cruz é lugar de maldição. Né? A cruz é lugar de morte, a cruz é lugar de renúncia. Você tem que confiar no que Cristo fez para você lá na cruz. Né? E lá com Ele nós vamos morrer, ou seja, com Ele, acreditando no sacrifício dele, acreditando no que Ele fez. Sim, aí nós alcançamos a justiça, somos justificados nele. E aí depois que nós alcançamos a justiça, irmãos, nós somos salvos pela graça para as obras. É claro que nós vamos fazer algo, porque se Ele nos amou dessa forma, como nós não podemos amar outras pessoas. Né? E uma coisa que eu achei legal nesse filme, que ele disse assim, o pastor ele fala no filme, que ele entendeu, ele pregava o pecado, ele pregava o arrependimento, mas quando ele entendeu que o fato é que Deus era amor, e que ele não conseguia amar como Deus amava, isso constrangia. Por isso que ele não conseguia mais pregar, porque agora ele tinha que tentar entender, né, a bondade e a misericórdia de Deus. E é isso, irmãos, na verdade é isso que acontece. Quando Deus ele trouxe a lei mosaica, ele trouxe, a Bíblia diz, né, ele trouxe para que o homem pudesse reconhecer que precisava de um Salvador. Né? É interessante que muitos acreditam que Deus ele trouxe a lei para que o homem mesmo pudesse cumprir. Irmãos, a Bíblia diz que não existe outra lei tão perfeita e tão boa quanto essa, porque a lei é boa, perfeita e agradável, né? Mas a carne do homem é enferma, está doente, está tendenciosa para o mal. Então, na verdade, o apóstolo Paulo ele diz que a lei, os mandamentos, né, os 10 ou 623, se não me engano, 3, eu sempre confundo, mas são mandamentos pra caramba. Elas vieram para realçar o pecado, ou seja, para deixar o pecado mais evidente, para que o homem soubesse que de fato era muito pecador, que o homem estava muito distante de Deus, que o homem por si só não conseguiria alcançar a salvação. E aí ele pega e envia a remissão, a expiação, o cumprimento. Jesus ele é o fim da lei, ele é o cumprimento, né, daquilo que Deus trouxe como justiça e juízo, né, e o juízo foi feito em Cristo, ele é o cumprimento. Então, se eu confio em Cristo, eu confio no que Cristo fez, eu sou salvo. Salvo agora para andar com Deus, salvo para agradar ao Senhor, salvo para ser um filho bom, salvo para ser conduzido pelo Espírito Santo. Jesus ele diz assim, é necessário que eu vá assentar junto ao Pai, para que o Espírito Santo venha e vos ensine. Ele venha trazer ao seu coração o que precisa ser feito, o que precisa ser falado, o que precisa ser mudado em vocês. A Bíblia diz que Jesus não veio destruir o homem, mas veio salvar a alma do homem. Jesus veio salvar você, veio salvar a sua essência, salvar os seus pensamentos, veio mudar quem você é. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele te ama. Né? E Deus... Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa e eu descobri que o significado de amor
é doar. Né? E é engraçado que todo mundo, quando fala de amor, ele fala de sentimento, mas na verdade esse termo da raiz de doar, né, do grego ou do hebraico, eu não lembro, ele entenda uma coisa, porque Deus amou o mundo que deu o seu filho por amor a ele. Né? Então, quando nós de fato somos perdoados por Deus, e porque muito somos perdoados, muito amamos, começamos a nos doar. O apóstolo Paulo diz assim, que antes ele era escravo do pecado, né? E agora ele se coloca na condição de escravo de Cristo, por amor a Cristo, né? Ele se coloca por servo de Cristo. E ele começa a viver uma vida agora em prol de Cristo. Irmãos, uma coisa que é muito interessante e você precisa entender e refletir sobre isso, né? Jesus teve uma cruz para cumprir o seu propósito. Nós também temos uma cruz. Né? Jesus diz assim, carregue a sua cruz. Cada um de nós tem uma cruz. Ou seja, cada um de nós temos uma condição e um momento de renúncia, de entrega em nossas vidas para agradar o Pai. Né? Porque é muito fácil nós agradarmos a nós mesmos. É muito fácil nós vivermos pensando em nós mesmos. Mas quando nós começamos a viver em prol do próximo, em prol daquilo que Deus tem nos ensinado, da salvação daqueles que estão necessitando de uma salvação, para propagar o Evangelho de Deus, irmãos, aí de fato nós vamos ver a realidade do amor de Deus. Né? Eu estava ouvindo um audiobook falando da vida de John D. Lake, e as pessoas comentando, isso é um evangelista muito usado por Deus que já morreu, né? E só nos Estados Unidos, ele foi para a África depois, o ministério dele influenciou mais de 100 mil pessoas. Foram 100 mil pessoas curadas através da vida deste homem, né? E eu vi as pessoas dizendo, porque se teve 2 erros na vida dele, foi porque ele não conseguiu cuidar da sua família, da sua esposa, né, e de um filho e tal. Da sua esposa, se não me engano, foi a sua esposa, isso. Né? E aí o Oral Robert, no filme, ele fala que um dos filhos dele, né, se tornou homossexual e ele não conseguiu cuidar dele e esse filho veio a falecer também. Irmãos, sabe o que é interessante? O interessante é que as pessoas elas estão sempre procurando, né, um defeito na nossa caminhada, um defeito na nossa vida. Isso é assim que funciona a condenação. A condenação está sempre querendo achar algo para te condenar, para te diminuir, para fazer você olhar para o que é errado. Nós não devemos olhar para a nossa limitação, devemos olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, pense só, se a cruz de John D. Lake, né, foi ele não ter tanto tempo para sua família, foi um preço que ele pagou e esse preço é individual e cada um vai ter o seu, né? Para que mais de 100 mil pessoas possam ter conhecido o Senhor. Irmãos, eu não sei se você concorda comigo, mas isso se chama morte, né? Ninguém quer ficar longe da sua família, ninguém quer ficar longe daquilo que considera importante, mas na nossa caminhada é assim, né? Muitas mortes nós vamos enfrentar, muitas mortes nós vamos ter que vivenciar para que o propósito de Deus venha a ser alcançado. Eu concordo, né, que o preço é alto, mas o preço maior foi pago lá na cruz. Um preço que eu e você não tínhamos condição de pagar. Um preço que eu e você não tínhamos condição de vir a cumprir essa justiça. Né? Oral Robert, eu não sei nem mensurar quantas pessoas esse homem influenciou na caminhada dele, quantas pessoas foram curadas pelo ministério dele. Mas eu quero deixar bem claro para você, eu não sei que tipo de morte, né, na tua vida você vai ter que ter. Talvez você vai abrir mão de sonhos, projetos, né? Talvez você vai abrir mão de muitas coisas. Eu não sei que tipo de morte, né? Alguns abriram mão de relacionamento, de uma vida promíscua. Alguns abriram mão de ganhar dinheiro fácil, né? Ilícito. Eu não sei, irmãos. Alguns vão abrir mão de coisas. E é necessário, porque isso se chama decisão. E é sobre isso que eu queria falar. Né? No final do filme, deu a entender e deixar muito claro que a escolha, né, de aceitar o Senhor, de olhar para o Senhor, foi dada a um homem. Deus, na sua misericórdia e na sua bondade, Ele sempre vai deixar a escolha. Há 2 caminhos, um que leva à salvação e outro que leva à perdição. Ou você escolhe ouvir a voz do Senhor e atentamente ter a vida de Deus, ou você escolhe seguir os seus próprios caminhos.
Amém? Por isso, irmãos, eu não sei qual é a sua cruz, eu não sei o que vai ser necessário, né, para você conseguir de fato morrer para o teu eu, né, mas eu quero te dizer, o Senhor, Ele tem, sim, uma nova casa, um novo momento, um novo tempo. A Bíblia diz que a segunda casa é melhor do que a primeira. Por quê? Porque o que Deus tem para você são pensamentos de paz, pensamentos de abundância, né? Pensamentos de paz aqui, ó, dentro do teu coração, dentro do teu espírito. Sabe, irmãos, esses dias eu tenho costumado falar muito. Daniel, porque fez uma escolha de não se dobrar, né? De não deixar de orar, de não deixar de buscar, né? Ele não honrou o seu rei na época, ele não honrou a sua autoridade na época, porque ele entendia que tinha uma autoridade maior do que aqueles princípios terrenos ao qual ele estava inserido. E esse princípio é honrar a Deus acima de todas as coisas. Ele foi colocado junto dos leões, né? E a Bíblia diz que Deus o guardou. Então, qual é a moral da história? Às vezes a gente vai entrar em lugares ou situações que são extremamente dolorosas para nós. Mas não se preocupe, que ainda que você entre onde estão os leões, onde está o perigo, né? Se você confiar no Senhor de fato, você vai ver a liberação, você vai ver a salvação, você vai ver o socorro de Deus bem presente. Amém? Por isso eu quero te dizer nesse dia, louvado seja Deus pelas tuas escolhas, né? Quando você escolhe aquilo que Deus tem para você, você escolhe o melhor, porque Deus tem o melhor. Amém? Os sonhos de Deus são melhores do que os nossos sonhos. Não esqueça, você pode sim errar no percurso. Por quê? Porque nós somos limitados. Mas quando você volta para a estrada, né? Porque quem te conduz na estrada é o Senhor. Se você deixar de olhar para o alvo, deixar de olhar para o guia, que é o nosso Senhor, o nosso Espírito Santo, você vai se perder. Isso aí é inevitável. Mas se você focar no alvo, né? Focar em agradar a Deus, focar de fato em fazer a vontade do Pai, porque os filhos bons fazem a vontade do Pai, você com certeza vai ter galardão no céu, né? Vai ter salvação para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para aqueles que te rodeiam, para o teu próximo. Amém? Que você seja um influenciador, que você lembre-se, né? Que essa mensagem desse filme é interessante, que assim como uma criança tem um crescimento, assim como Cristo crescia em estatura e em conhecimento, né? Nós também crescemos em estatura e em conhecimento, né? Quando a gente é menino, o apóstolo Paulo, a gente faz coisas de menino e fala coisas de menino. Mas quando a gente é maduro, a gente já fala coisas de maduro. E na fé também é assim, irmãos. Nós começamos, tateamos, erramos, vemos a Escritura até às vezes de forma equivocada. Mas quando nós começamos a entender o amor e a bondade de Deus, deixamos de ser julgadores, deixamos de ser condenadores, deixamos de trazer juízo para a vida de outras pessoas, porque afinal de contas, se nós também fomos perdoados, por que não perdoar? Se nós também fomos amados, por que não amar? Temos que tratar as pessoas como Deus tem nos tratado. Tenha um ótimo dia. A mensagem acabou ficando um pouco longa, né? Mas eu queria que você refletisse sobre esse assunto, que você pensasse sobre esse assunto. O Senhor, Ele ainda é o Deus que te salva. O Senhor, Ele ainda é o Deus que está pronto, querendo que você olhe para Ele, né? Como diz lá o profeta, ai, quem me dera se eu pudesse fazer como a galinha, né? Colocar o que bota os pintinhos debaixo das asas e fazer assim com Israel. Deus, Ele ainda quer te proteger. Deus, Ele ainda quer te aquecer. Deus, Ele ainda quer cuidar de você. Mas você tem que deixar que Ele venha cuidar de você. Você tem que confiar, você tem que olhar para Ele. Você tem que buscar essa salvação nele e não em você. Confie no Senhor e você certamente verá a bondade de Deus. Deus abençoe. Não esqueça, Jesus é o único caminho. Jesus é o caminho, a vida para a salvação. Amém? Deus abençoe.